A busca por paz interior em meio ao turbilhão da vida moderna tornou-se uma constante para muitos. Eu, pessoalmente, experimentei essa busca de forma intensa, sentindo os tentáculos da ansiedade apertarem meu cotidiano, roubando a serenidade e obscurecendo a clareza mental que tanto almejava. Não se tratava de um simples nervosismo passageiro, mas de uma presença incômoda, um ruído constante que me impedia de desfrutar plenamente dos momentos, de me concentrar nas tarefas e de me conectar verdadeiramente comigo mesmo e com os outros. As noites eram povoadas por pensamentos acelerados. As manhãs chegavam com uma névoa de apreensão, e os dias se desdobravam em uma sucessão de preocupações, muitas vezes sobre cenários hipotéticos que a mente ansiosa criava com maestria. Existiam inúmeras sugestões e métodos para lidar com a ansiedade: meditação guiada, exercícios físicos, terapia, mindfulness, e eu tentei muitos deles. Cada um oferecia um vislumbre de alívio, um momento de trégua, mas parecia que a raiz do problema permanecia intocada, esperando pacientemente o momento certo para ressurgir com força total. A frustração começava a se instalar. Sentia-me em um ciclo vicioso, onde a própria tentativa de combater a ansiedade parecia, paradoxalmente, alimentá-la. A pressão para estar bem e a sensação de falha quando não conseguia gerenciar meus pensamentos e emoções adicionavam uma camada extra de estresse. Era como tentar segurar água com as mãos, onde a cada esforço para conter, mais escapava pelos dedos. O que me diferenciava, ou talvez o que percebi que poderia me diferenciar, era a necessidade de algo prático, acessível e, acima de tudo, sustentável. Algo que pudesse ser integrado à rotina sem demandar grandes transformações ou investimentos de tempo que, na minha condição de ansiedade, pareciam inatingíveis. A ideia de que uma solução significativa pudesse vir de um esforço tão pequeno era intrigante, quase cética. Contudo, a desesperança me impeliu a explorar caminhos menos óbvios, a questionar a premissa de que o alívio da ansiedade exigiria sacrifícios monumentais. Foi nesse contexto de experimentação e busca por um alívio mais palpável que me deparei com a simplicidade de um diário. Não um diário qualquer, repleto de regras e expectativas, mas um espaço para a expressão livre, para o registro dos pensamentos que me assombravam e das emoções que tentavam me dominar. A proposta era direta: dedicar apenas 5 minutos do meu dia a essa prática. 5 minutos. Parecia irrisório diante da magnitude da ansiedade que eu sentia, mas era justamente essa brevidade que me atraía. Não havia a pressão de escrever páginas e páginas, de articular pensamentos complexos ou de encontrar soluções imediatas. A peculiaridade deste diário reside exatamente na sua proposta de desmistificar o processo de autoconhecimento e autogerenciamento. Em vez de focar em técnicas elaboradas ou em mudanças radicais de estilo de vida, o que muitos de nós, ansiosos, tememos pela dificuldade de implementação, o foco é em um ato de presença e observação. Acredito que a maioria das pessoas que lutam contra a ansiedade já tentou diversas abordagens, muitas delas eficazes em teoria, mas difíceis de manter a longo prazo. O que este diário de 5 minutos oferece é uma porta de entrada acessível, um ponto de partida gentil que reconhece as limitações de tempo e energia que a própria ansiedade impõe. A jornada que estou prestes a compartilhar não é sobre erradicar a ansiedade de forma mágica, mas sobre aprender a navegar por ela com mais consciência e menos sofrimento. É uma exploração de como um hábito simples, quase insignificante em sua duração, pode desencadear uma cascata de mudanças internas profundas. A esperança é que, ao abrir esta narrativa, você se identifique com os desafios que enfrentou e se inspire a considerar o poder transformador que reside na simplicidade, na consistência e, acima de tudo, na coragem de olhar para dentro, mesmo que por apenas 5 minutos por dia. Este é o início de uma descoberta. Inicialmente, a prática de registrar pensamentos por apenas 5 minutos parecia uma tarefa trivial, quase insignificante diante da amplitude das minhas preocupações. A ansiedade, em sua natureza insidiosa, frequentemente me convencia de que apenas intervenções drásticas ou extensas poderiam oferecer algum alívio duradouro. A ideia de que meros 300 segundos pudessem catalisar uma mudança palpável parecia uma promessa ousada, talvez até irrealista. No entanto,
A beleza da simplicidade residia justamente na sua acessibilidade. Em dias em que a energia parecia drenada pela própria apreensão, onde mesmo tarefas básicas exigiam um esforço descomunal, dedicar 5 minutos era um obstáculo minimizado. Tratava-se de sentar com um caderno e uma caneta sem a pressão implícita de produzir algo útil ou profundo. Era um convite à observação despretensiosa do fluxo mental, um convite para testemunhar, em vez de lutar imediatamente contra os pensamentos que me assaltavam. Conforme incorporei esse ritual diário, percebi que o ato de escrever funcionava como um âncora. Em meio à vertigem de pensamentos preocupados, o se constante, as projeções catastróficas, as ruminações sobre interações sociais passadas, o simples ato de transcrevê-los conferia-lhes uma tangibilidade que antes lhes faltava. Pensamentos que flutuavam etéreos e avassaladores, quando depositados no papel, adquiriam uma forma mais definida, menos assustadora. Essa materialização permitiu uma reavaliação. Ao olhar para as palavras escritas, percebia por vezes com surpresa a fragilidade lógica por trás de certas preocupações, a ausência de evidências concretas para o pânico que sentia. Essa pequena distância criada entre o pensamento e a minha identificação com ele foi o primeiro vislumbre de controle. Mais além da simples transcrição, o diário passou a ser um espaço para a identificação de padrões. Ao longo das semanas, comecei a notar temas recorrentes: a preocupação excessiva com a opinião alheia em situações de trabalho, a ansiedade antecipatória relacionada a compromissos sociais, a tendência a catastrofizar pequenos contratempos. Essa identificação sistemática foi crucial. Não se tratava apenas de desabafar, mas de coletar dados sobre o meu próprio funcionamento mental. Compreender quando e sobre o que a ansiedade se manifestava com mais intensidade permitiu-me antecipar gatilhos e, gradualmente, desenvolver estratégias mais direcionadas. Por exemplo, se eu identificava que a ansiedade social aflorava com mais força antes de reuniões, podia me preparar mentalmente, talvez revisitando anotações positivas do meu diário ou focando em intenções realistas para a interação. Adicionalmente, esse espaço de 5 minutos me ofereceu uma oportunidade única para praticar a autocompaixão. Em vez de me criticar por ser ansioso ou por pensar demais, o diário tornou-se um local para validar minhas experiências internas. Frases como: "É compreensível que eu me sinta assim, dada a situação", ou "Estou passando por um momento difícil, e é normal que a ansiedade se manifeste", começaram a povoar minhas anotações. Essa aceitação, em vez da resistência, paradoxalmente, diminuiu a intensidade da ansiedade. Quando não lutamos contra uma emoção, ela perde parte de seu poder de dominação. O diário se transformou assim em um confidente silencioso, um juiz benevolente que me lembrava da minha própria humanidade em meio ao turbilhão emocional. Ao contemplarmos o trajeto percorrido até aqui, torna-se nítido como os pequenos fragmentos de tempo dedicados à reflexão escrita se entrelaçam, formando um mosaico de autoconhecimento progressivo. O que começou como um simples ato de anotar para dissipar a névoa mental, gradualmente se revela como um processo de desvelamento, onde a clareza emerge não da força bruta, mas da constância e da observação atenta. Cada registro, por mais singelo que pudesse parecer no momento de sua concepção, contribui para um entendimento mais profundo da paisagem interna, oferecendo vislumbres de como os pensamentos se arquitetam e as emoções se manifestam em suas diversas nuances. Essa jornada, que prioriza a acessibilidade e a sustentabilidade, demonstra como a simplicidade pode ser um poderoso catalisador para mudanças significativas. A resistência inicial a métodos mais complexos dá lugar à descoberta de que a força transformadora reside muitas vezes naquilo que é facilmente incorporável à rotina, mesmo nos dias mais desafiadores. É como adicionar uma gota de cor a uma tela em branco. Uma única gota pode não alterar a paisagem inteira, mas é o início de uma nova perspectiva, a semente de uma obra maior que se desdobra com o tempo e a persistência. Refletindo sobre este percurso, percebemos que a chave não reside em erradicar completamente as manifestações da ansiedade, mas em cultivar uma relação mais compassiva e informada com elas. O diário se configura, portanto, não como uma ferramenta de combate,
mas como um espelho gentil que reflete a complexidade do ser, permitindo uma interação mais consciente e menos reativa. As percepções forjadas neste espaço seguro oferecem um novo vocabulário para descrever a própria experiência, transformando o que antes era um sofrimento abstrato em algo concreto e, consequentemente, mais manejável. As linhas que unem estas reflexões apontam para uma compreensão mais integrada do bem-estar. Ao abraçar a prática com uma perspectiva de aceitação em vez de luta, desvendamos a capacidade intrínseca de autogestão que reside em cada um de nós. O caminho que se delineia a partir dessa prática é aquele que valoriza a jornada contínua de aprendizado e adaptação, reconhecendo que a transformação é um processo orgânico, construído sobre alicerces sólidos de autoconsciência e autocompaixão. Estamos, enfim, a um passo de consolidar essa compreensão em uma visão final sobre o impacto dessa abordagem.